No Brasil é um escândalo atrás do outro, meu amigo. 23 acordos sigilosos foi o resultado da breve passagem de Emmanuel Macron aqui pelo Brasil. E claro que esses acordos estão sendo altamente criticados por segmentos da sociedade que se sentiram excluídos, como se isso não fosse acontecer na trajetória de Dilma no poder. A gente vai conversar sobre isso, vamos contextualizar. Eu vou dar um pulinho lá em Burkina Faso e no Níger para você entender que pito que tocou essa passagem ridícula com produção de álbum de casamento de Lula e Emmanuel Macron. Nesse vídeo eu também comento com você sobre a escalada estrondosa de poder do STF. Hoje, sexta-feira santa, eles estão julgando ter mais poder do que já detiveram nos últimos meses aí, né? Mas um ministro pediu vistas. Eu acho que ele está com pressa para ir curtir o feriadão, né? Então é isso. Nessa sexta-feira santa, como sexta-feira nunca decepciona e infelizmente, né, não decepciona mesmo na sexta-feira santa, a gente vai deixar você de cabelo em pé. Aliás, como sempre, vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dá essa força pra gente. E se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Vamos começar falando de Jamil Chad. Olha, até ele está noticiando o que realmente está acontecendo. Acordo ambiental entre Brasil e União Europeia é criticado por falta de transparência. Por quê? Porque supostamente o porta-voz da União Europeia foi o Emmanuel Macron, que teve essa passagem ridícula aqui pelo Brasil. Eu não sei onde Janjo enfiou ele lá no meio do mato, com meia dúzia de asseclas, e Emmanuel Macron sai do Brasil podendo dizer para a sociedade europeia e para o mundo que a Amazônia é aquela maravilha ali, aquele cantinho que ele viu, né? E, olha, um absurdo atrás do outro. Vamos lá. E aí a reportagem do Jamil Chad diz o seguinte, ó: o diálogo entre a Europa e o Mercosul sobre um protocolo ambiental que poderia permitir a conclusão de um acordo comercial, depois de 23 anos de negociações, volta a ser alvo de polêmicas. Dessa vez, o motivo é a decisão de Bruxelas de exigir que o pacto seja negociado em total sigilo. Com isso, indígenas, ambientalistas e cientistas estão se sentindo excluídos do processo. Que novidade! O que um governo comunista totalitarista faz é exatamente excluir todo mundo que tem interesse no coletivo do processo de negociações. Aí a gente tem que levantar também um parêntese do seguinte: a matéria diz que foi Bruxelas que pediu sigilo, mas será que foi mesmo? Ou será que Janjo entrou num acordo com eles e disse assim, olha, diz que foram vocês que pediram o sigilo para a coisa não pegar muito para mim aqui no país, afinal de contas a gente está à beira de uma eleição, né, local, e aí pode dar muito ruim para a gente nesse processo. E sim, indígenas, ambientalistas e cientistas foram totalmente excluídos do processo desses acordos. Mas aí, algo começou a ser dito ontem. O Amazônia Azul, né, o perfil Amazônia Azul, ele trouxe o seguinte, ó: em algum momento foi noticiado que, por energia nuclear, o governo vai assinar acordo com a França para explorar urânio no Brasil. Você ficou sabendo disso? Está nos anais ali, registradinho dos acordos? Não, você não teve acesso porque o acordo é sigiloso. O articulador do acordo, o deputado Júlio Lopes, vê janela de oportunidade para o Brasil atrair investimentos franceses, gerar energia e empregos. Vamos colocar aí, como pano de fundo, em perspectiva, que eu não sou contra o Brasil vender o seu urânio de forma justa numa economia livre e que esses valores sejam revertidos para o bem da população. Mas você sabe que com o Janjo no poder, a última coisa que a gente vai ver é bem da população para hoje na fila do pão, né? E aí tem mais uma notícia do DW que disse o seguinte, olha, Níger, golpe ameaça interesses de Paris no mercado de urânio. Por quê, gente? Aqueles países ali, Mali, Níger, Burkina Faso, eles forneciam urânio para a Europa, para a França, em primeiro lugar, porque eles eram até bem pouco tempo colônias francesas com a cooperação dos presidentes que eram eleitos ou que eram nomeados ou que chegavam ao poder através do golpe
Era tudo com a aquiescência deles, cagando para o bem-estar do seu povo. Exatamente como a gente sabe que funciona um governo socialista comunista totalitário, certinho? E aí o DW pergunta o seguinte: será que as luzes se apagam na Europa se Níger impedir a França de extrair mais urânio? A DW perguntou a especialistas africanos e europeus se o golpe de Estado no Níger afeta a cadeia de abastecimento de energia. No frigir dos ovos, a coisa vai ficar pior do que a emenda, tá? Tudo isso depois desse golpe e tal, e vocês já vão entender já o que significa esse golpe militar que teve no Níger, que nós tivemos notícia há pouco tempo atrás. Aí, a Fair Night disse o seguinte, ó: o governo Lula vai assinar acordo com a França para explorar urânio no Brasil. 70% da eletricidade francesa tem origem em energia nuclear. E até então o Níger era um dos 3 principais fornecedores de urânio na França. O que aconteceu? Quem é Níger? De repente Macron quer ajudar o Brasil? Sem textão, apenas com os prints abaixo, vocês entenderão o que significa esse acordo de Lula com Macron. Aí ela destaca aqui alguns prints, tá? O urânio é explorado pela França no Níger por mais de 4 décadas. Em 2022, Níger ficou na 2ª colocação de urânio natural importado para a França, significando 17 mil toneladas, um pouco mais que isso. Em 1º de fevereiro de 2024, o novo governo do Níger expulsou o embaixador e militares da França que faziam lá com o Níger o que queriam, né? Então houve um golpe militar e aí a gente não sabe se esse golpe militar é para o bem ou para o mal. Eu suponho que seja para o mal, para o pior ainda, e eu vou mostrar para vocês já por que eu acho isso. Seguindo aqui, em 28 de março, rapidamente, Macron entra numa nova casa a ser explorada, que é o Brasil, e aqui ela destaca, né? Macron e Lula fazendo aquela apresentação ridícula da passagem de Macron por aqui. Macron, em 2019 e 20, já antecipava a sua nova morada, né? Nossa casa está a arder, dizia Macron, quando a mídia mainstream brasileira e mundial denunciavam o Bolsonaro por estar deixando ou colocando fogo em toda a Amazônia, destruindo a Amazônia. Então, assim, energia nuclear, governo Lula assina acordo com a França para explorar urânio no Brasil. Eu não sou contra o Brasil vender as suas riquezas, mas vender de verdade que esse dinheiro vá para a população, o que certamente com o atual governo não vai acontecer. E aí a gente precisa dar um pulinho lá no Níger, e eu destaquei aqui essa matéria do Brasil de Fato, que é um site, né, teoricamente esquerdista, e ele diz: seria o fim do neocolonialismo francês na África? Sucessivas e violentas intervenções militares francesas despertam forte sentimento antifrancês na África. Essa matéria aconteceu em 3 de outubro de 2023, sobre as coisas que estavam acontecendo lá. Realmente a população não estava nada satisfeita com os governos que nadavam de braçada e dormiam de conchinha com a prostituição dos minérios mais caros e tão importantes para a França, como, por exemplo, o urânio que era extraído no Níger, né? Contudo, mais recentemente, esses 3 países, que são, peraí que eu vou voltar um pouquinho, Gana e Guiné, foram parte também da União dos Estados Africanos, que veio a ser semente para uma maior união pan-africana. O Mali foi um dos membros da União entre 1961 e 63. Esses 3 países, bem como outros da região do Sahel, a exemplo do Níger, têm enfrentado problemas comuns como a onda descendente das forças islâmicas radicais, desencadeada em 2011 pela guerra da Organização do Tratado do Atlântico Norte contra a Líbia. Já vocês vão ouvir que foi os Estados Unidos que fez isso porque armou o ISIS e tal. Gente, quem fez isso não foi os Estados Unidos. Quem fez isso foi o governo socialista, comunista, totalitário nos Estados Unidos. Foi exatamente nessa época e principalmente tem muito registro na internet que você pode buscar sobre Dona Hillary Clinton, sua gestão como secretária. Olha, é escandaloso, tá? Então não venha dizer, veja bem, olha como a política dos Estados Unidos é malvadona. Não, foi o governo que dormiria de conchinha hoje com o Janjo, como é o atual governo de Bidê. Bom, a raiva contra os franceses, continua a matéria dizendo, tem sido tão intensa que provocou pelo menos 7 golpes de Estado no continente africano.
2 em Burkina Faso, 2 em Mali, 1 na Guiné, 1 no Níger e 1 no Gabão. E desencadeou manifestações em massa da Argélia ao Congo e, mais recentemente, no Benin. Eu não vi manifestação em massa. A única coisa que eu vi é, aconteceu o golpe. Mas por que aconteceu o golpe? Porque os cidadãos estão infelizes, insatisfeitos com seus governos por estarem se vendendo, os mandatários, né, estarem se vendendo para o globalismo, para a União Europeia e tal. Bem, vamos colocar em perspectiva também que, por exemplo, aconteceram 2 golpes militares em Burkina Faso. Se era um primeiro golpe militar do bem para libertar a população de Burkina Faso do neocolonialismo da França e da União Europeia, eu acho ok, vocês também penso que acham. Só que se era para o bem, por que aconteceu um segundo? Porque foram 2 golpes, só do ano passado para cá. É simples, porque lá é cobra querendo comer cobra, como em todos os países onde não existe uma Constituição Federal, não existe democracia, não existe liberdade individual e onde a população é desarmada. Só quem tem arma são os donos do poder. Então isso é natural. É no poder uma cobra querendo comer outra cobra, e já que o cara que estava aí vendia nosso urânio a preço de banana e embolsava o dinheiro, eu quero chegar lá, vender o nosso urânio mais caro e embolsar parte do dinheiro. E uma parte eu delego para as obras que eu quiser, as obras dos meus amigos, as empresas dos meus amigos. É ou não é assim toda a trajetória de governos totalitários com essa queda socialista, comunista, totalitária? Deixa aí nos comentários para mim, é ou não é? Então, em Mali não foi diferente também. Aconteceram 2 golpes, e aí Guiné, Níger e Gabão, por enquanto, estão em um golpe apenas. E aí a matéria diz que a profundidade da frustração com a França é tamanha que as tropas foram retiradas do Sahel, o Mali rebaixou a língua francesa de seu status de idioma oficial e o embaixador francês no Níger foi efetivamente feito refém. Sequestraram, tá? Fizeram com o embaixador da França exatamente o que o Hamas fez com alguns israelenses. Sequestrou e manteve em cativeiro. Como dito pelo presidente francês Emmanuel Macron, por pessoas profundamente chateadas pelo comportamento francês na região. Philippe Toyo, Nodgenome, presidente da Organização dos Povos da África Ocidental, falou sobre a base desta cascata de sentimento anti-francês na região. Nodgenome diz que o colonialismo francês tem existido desde 1960. O país europeu fica com a receita de suas antigas colônias por meio do Banque de France, em Paris. Isso tem que acabar realmente. Tem que haver uma negociação limpa entre 2 governos independentes, respeitando a soberania de seus territórios. Não era para ter sido assim. Mas o que acontece? Aquele que detém o poder na neocolônia, cuida de deixar chegar ao poder ou fazer chegar ao poder os locais com um certo poder, de certo militares ou alguém que tenha muito apelo popular, mas que dormirão de conchinhas com as suas negociações espúrias, né? É onde a pátria dorme e é subtraída em negociações espúrias. Certinho? Certinho. Vamos seguir aqui, que eu sinto avisar para o Níger, por exemplo, que ele está saindo das mãos de um lobo e está caindo nas mãos de um... Qual animal que eu vou colocar aqui? De um leão faminto, tá? Tá saindo da mão do lobo, tá caindo na mão de um hiena. Olha que belezinha de notícia que veio aqui. Claro que esse não é o perfil oficial de Vladimir Putin, tá? Mas olha o que ele falou. Aumenta a diversidade dos intervenientes do poder brando da Rússia em África. Apresentamos à sua atenção um novo projeto africano. Qual seria esse novo projeto? Missão humanitária russa em Burkina Faso, em associação de uma iniciativa africana. Ou seja,
A grande verdade é que esses países da África estão caindo no conto da sereia, deixarão de ser colônia da União Europeia e passarão a ser colônia da Rússia. Qual deles é o pior? Bem, pelo menos a União Europeia tem uma roupagem para fazer com que todo mundo acredite que eles são uma democracia, países livres que respeitam o direito individual. Já a Rússia assume a sua não democracia porque a Rússia diz que democracia é um mal do globalismo. Isso não é verdade, isso nunca esteve tão longe da verdade assim. E aí, se a gente seguir aqui, olha, hoje no Mundo Militar, Marcelo destacou que essa semana Putin fez uma declaração na TV estatal russa dizendo que, mais uma vez, a Rússia foi obrigada a ir para a guerra por causa do Ocidente. Putin está fazendo tudo o que ele quer ali na região dele e está culpando a União Europeia e a OTAN. Na imagem abaixo, vemos Goebbels, chefe de propaganda do moço do bigodinho alemão, dizendo já em 1943 que a Alemanha, do moço do bigodinho alemão, foi obrigada pela Inglaterra a ir para a guerra. Essa é uma característica dos regimes tiranos. A culpa é sempre dos outros. E aqui, eu vou colocar aqui, vou traduzir o post. Aqui está a foto histórica do pronunciamento de Goebbels. E ele disse, na faixa, aqui está escrito, nunca se esqueça que a Inglaterra nos impôs essa guerra. Então, assim, coitado de Níger, coitado de Burkina Faso, Mali e todos os países ali daquela região. Eles sairão do neocolonialismo francês e cairão nas mãos do neocolonialismo soviético. Que cagada que eles estão fazendo para o próprio país. Mas, geralmente, em países em que não tem internet, não tem informação, a educação é totalmente doutrinada e que as pessoas são enganadas de dia e de noite, desarmadas e forçadas a se preocupar com ajuda para alimentar seus filhos famintos, geralmente o resultado não dá bom, tá? Agora a gente vai dar um pulinho aqui no Brasil, que eu quero conversar com vocês sobre o que estava acontecendo hoje no STF, antes de Barroso pedir vistas. Parece que o STF está tentando dar o jeitinho de continuar julgando Jair Messias Bolsonaro sem ser cobrado, porque atualmente Jair Bolsonaro não detém foro privilegiado. Gente, é um escândalo. Fica aí comigo que a gente já chega nesse assunto, mas antes vamos falar sobre nossos patrocinadores. Eu uso um produto desde outubro do ano passado que está fazendo minha pele rejuvenescer a olhos vistos, mas quem vai falar do segredo desse produto é o Dr. Laí Ribeiro. Você nunca verá a sua pele sair disso. Para isso, enquanto não tratar de dentro para fora. E a melhor forma de fazê-lo é através da tecnologia do Transresveratrol, que em contato com o corpo humano produz o gene da longevidade do jeitinho que ensinou o Dr. Laí Ribeiro. Primeiro, o resveratrol tem que ser trans. Esse resveratrol, ele tem a habilidade de, no ser humano, estimular o gene da sirtuína 1 e sirtuína 2, que vai produzir a proteína sirtuína 1 e a proteína sirtuína 2, que é o gene da longevidade. Bom, o produto é registrado pela Anvisa, o Sinata Gotas pegou o Transresveratrol, colocou dentro do frasco do Sinata Gotas e o que você vai ganhar com isso? Você vai tratar a saúde da sua pele de dentro para fora e vai amenizar rugas, pés de galinha, bigode chinês, linhas de expressão, dando à sua pele muito mais vida, elasticidade, hiperidratação. Realmente você vai ficar muito surpresa, tá? E surpreso também porque serve para homens também. Aqui na descrição eu deixo um link e também no comentário fixado que leva você até essa página, onde você encontra todas as informações complementares, as áreas onde o Sinata mais atua, outros depoimentos de pessoas que, como eu, usaram o Sinata Gotas. Aqui é a opinião médica, aqui está o Transresveratrol, o composto ativo alertado pelo Dr. Laí Ribeiro, que a Anvisa garante que está na fórmula do Sinata Gotas, e aqui tem os nossos combos. Nós estamos sugerindo o combo de 3 meses de tratamento, que fica menos de R$30 na parcela, e você ainda ganha um pote de ácido hialurônico de presente e ainda garante frete grátis para todo o Brasil. Então não perca tempo, adquira o Sinata Gotas imediatamente
e venha comigo nessa caminhada que pretende ganhar essa guerra de narrativas geopolítica com a melhor pele que a gente conseguir. Link na descrição e no comentário fixado, todo produto anunciado aqui que você adquire e você ajuda a apoiar o canal, tá bom? Vamos lá, vamos aportar aqui no Brasil que tá um trelelê, tremenda sexta-feira santa, e o STF estava trabalhando até um pouquinho antes, quando Barroso pediu vistas. E o que é que o STF está decidindo nesse momento? Zanin e Gilmar votaram ok, defendendo foro privilegiado após saída do cargo do político. Porque vocês sabem que para ser julgado pelo STF, a não ser que sejam apelos de outras instâncias, para ser julgado direto pelo STF, você precisa deter foro privilegiado por prerrogativa de função. Ocorre que o STF não está satisfeito com isso, não, porque se você pegar nossa Constituição Federal e esfregar na cara deles, o que vem acontecendo diuturnamente, eles levam pela cara de dia e de noite que eles não têm poder para julgar Jair Messias Bolsonaro, porque ele não possui mais foro privilegiado por prerrogativa de função, porque ele não é mais presidente, então ele não tem que estar sendo julgado no STF. Fim. Acabou para o STF em relação a Jair Bolsonaro. Só que eles estão gostando, acho que do joguinho, né? E eles querem continuar julgando o Jair Messias Bolsonaro e está dizendo que nós vamos mudar a lei mais uma vez. E aí o que eles estão fazendo? Eles estão tentando ampliar a aplicação do foro privilegiado. Para você entender melhor, vamos aqui, ó. O ministro Gilmar Mendes, por exemplo, ele votou sim para ampliar a regra do foro privilegiado de autoridade. O ministro propôs que, quando se tratar de crimes funcionais, o foro deve ser mantido mesmo após a saída das funções. Isso valeria para casos de renúncia, de não reeleição, cassação, entre outros motivos. Ou seja, qualquer que tenha sido motivo, que tenha findado a gestão política do cidadão, daquele político em específico, mesmo depois que ele saiu de suas funções, ele continuaria sendo julgado pelo STF. O STF não está satisfeito com os poderes que já tem, né? Ele quer mais poder. Então, vejam só, eu vou dar um exemplo para vocês, que há 5 meses atrás, por unanimidade, o STF determinou que governos elaborassem plano para melhorar o sistema prisional. Eu não sei onde que está essa prerrogativa do STF na Constituição Federal. Eu não vejo, tá? Mas, de repente, eu tô meio cega, tô meio fora da casinha, quem sabe? E aí, a matéria da G1 diz que ministros concluíram que há estado de coisas inconstitucional nos presídios do Brasil, com violação sistemática e massiva de direitos humanos dos presos. STF também tem que julgar isso? Também não tem. Tem que opinar? Também não tem. Tem que sugerir? Também não tem. Não existe esse papel do STF na nossa Constituição Federal. Ponto. Ele é constitucionalista. Se fosse constitucionalista, primeiro, ele só abriria a meleca da boca nos autos, não ficaria por aí saracoteando, dando entrevista para tudo quanto é buraco, de mídia podre, e não sugeririam leis. A coisa chegou na mão deles como inquérito, como processo, julgue ali. É inconstitucional ou não é inconstitucional? Ponto final. Mas eu devo lembrar a vocês que todo bandido sanguinário, ele não nasce um bandido sanguinário. Ele se torna ao decorrer da vida. O primeiro crime de um bandido sanguinário geralmente não é um crime contra a humanidade. Não é um crime hediondo. São pequenos delitos. E, na minha opinião, essa escalada de poder, aqui especificamente falando do STF, está acontecendo como pequenos delitos na vida de alguém que se tornará um bandido sanguinário. Começa de pouquinho, como, por exemplo, olha, como nós temos que avaliar a constitucionalidade ou não do que acontece no país, isso não é verdade, tá? Mas eles estão dizendo isso. É que o que acontece? O que acontece nos presídios brasileiros é um estado de coisas inconstitucional. Então, como nós somos constitucionalistas, olha como nós somos constitucionalistas. Eu vou determinar que, para voltar à constitucionalidade, os governos definam
um percentual de verbas para serem aplicadas no sistema prisional brasileiro. E é assim que começa. Daqui a pouco, o STF talvez possa falar assim, olha, o que acontece com a fome no Brasil é inconstitucional. Então, eu vou determinar que o governo federal ou os governos estaduais separem X% das verbas para serem dedicadas a ONGs tais e tais. São só coisas da minha cabeça. Eu acho que é para isso que a gente está caminhando. Eu acho. Eu não sei como que o governo federal totalitário, como que ele se comportaria diante dessa investida de tomada de poder, e eu não sei nem se ele tem intelectualidade suficiente ali, daquele monte de burro, né, que rodeia ele, mas assim, nem sei se eles teriam percepção intelectual apurada para entender que o poder deles está sendo tirado diuturnamente. Deles, governo federal e as seclas, e ainda mais do Congresso. Isso me deixa muito, mas muito preocupada com tudo que pode acontecer com o Brasil. Então, eu acabei de te dar 1000 motivos para aproveitar esta Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, para dobrar os seus joelhos e pedir a Deus, em nome de Jesus Cristo ressurreto, que, segundo a história nos conta, subiu hoje na cruz, né, há 2000 anos atrás, e pelas suas chagas, pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós que cremos nele fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele lá no passado. Eu acabei de te dar muitos motivos para dobrar os joelhos e pedir a Deus, em nome desse Jesus, que nos oriente e que, por força maior, salve a nossa nação. Quero desejar a vocês uma feliz Páscoa. Tenha um encontro com Cristo, busque enquanto se pode achar. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, deixa aí nos comentários para mim o que você acha. Vocês acham que o planejamento do STF é ir de pouquinho em pouquinho, pegando os poderes do Congresso e do Executivo? Pelo menos é isso que eu sinto, mas veja, eu posso estar totalmente errada, tá? Se você gosta do meu trabalho, aproveite o espírito da Páscoa e apoie a gente. Aqui tem um Pix, doarpravaleria@gmail.com. Você pode fazer uma doação com qualquer valor. Na descrição tem 2 contas bancárias e uma conta no PayPal, para você que nos acompanha também de fora do país. Feliz Páscoa, Brasil. Feliz Páscoa.